Prepare-se para uma jornada emocionante e controversa através do Pantanal mato-grossense, enquanto seguimos homens em busca de uma presa, a magnífica onça pintada. Mas essa história de caça vai além do simples esporte ou desafio pessoal. É uma reflexão sobre a relação do homem com a natureza, a ética e a sustentabilidade. Se você ainda não é inscrito, já clica aí para se inscrever, assim você não perde nenhuma das histórias que rolam por aqui e são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar essa é a história que eu vou contar hoje. Vamos testemunhar o confronto entre a fera assassina do Pantanal e a onça. José Ramos era um vaqueiro de uma grande fazenda de gado nas selvas do Mato Grosso, no Pantanal. Morava com a mulher num pequeno sítio rio acima, a 15 quilômetros do acampamento de Sacha. José fiscalizava os rebanhos da fazenda e tinha também um pequeno rebanho próprio. Um dia, apareceu na barraca de Sacha um caçador profissional, conhecido por ser aventureiro, guia, ator, escritor e fotógrafo. Falava 7 línguas. José estava ali para dizer a Sacha que precisava de seus cães e que o assassino estava atacando de novo, que já havia matado 12 de seus bovinos. Assassino era como o homem chamava uma onça que era muito bem conhecida na região. Numa ocasião, vários anos antes, essa enorme onça havia sido ferida por um caçador. Lembrando que a caça no Brasil só foi proibida com a Lei 5.197 em 1967. E aqui nessa história ainda estamos por volta de 1925. Na ocasião, a onça se encontrava em cima de uma árvore quando o caçador atirou contra ela. O animal, agindo em defesa da sua própria vida, saltou sobre o caçador, o assustando, e o homem fugiu. Mas os seus cães ficaram à mercê da onça e levaram a pior. E realmente não se tratava de um felino qualquer. Ela era inteligente e, com seu instinto e astúcia, característico da selva, ela passou a compreender que não seria pega facilmente por um caçador se estivesse no capim alto, e desde então nunca mais foi vista em cima de uma árvore. Mas rondava pelo capinzal dos brejos e nisso ia caçando gado desenfreadamente. Mas afinal, a onça estava no seu habitat natural, nada estava fazendo de errado, era a sua casa e o seu espaço sendo invadido pelo homem, onde ainda havia passado por situações de perigo e isso a fez desenvolver seu instinto de defesa. E nisso aprendeu a atrair e liquidar os cães e foi exatamente por essa manobra de emboscada que os homens lhe deram o nome de assassino, que eu não vou usar aqui porque, na minha opinião, o nome é muito injusto. José, obcecado por liquidar a onça, não tinha cães treinados que fossem capazes de seguir sua pista e acuá-la. E Sacha, há pouco tempo, havia perdido seu melhor cão e não queria perder mais outros. José, irredutível, disse que iria então sozinho atrás do seu inimigo. Ele estava cego na missão de abatê-lo. José colocava a dependência da ruína da sua vida, da sua existência, nessa onça. Dito isso, partiu de volta para o seu sítio. Alguns dias depois, Sacha reparou em urubus voando em círculos no ar quente e parado a oeste do rio. Juntou 3 dos seus melhores cães e partiu através dos alagadiços para investigar. Encontrou de cara uma presa, um veadinho dos pântanos. Logo à frente encontrou mais um e em seguida mais 2. De repente ouviu um de seus cães latindo e logo percebeu que estava no rastro da onça. Imediatamente prendeu os outros cães, era inútil seguir o cão que perseguia a onça através do capinzal e enquanto voltava pôde ouvir o som da luta de seu cão levando a pior. Nesse momento, Sacha também firmou como objetivo liquidar o predador. De volta ao acampamento naquela noite, traçou um plano. Ele iria reunir seus cães de caça para rastrear a onça e ao localizá-la iria amarrá-los em segurança e seguir sozinho, munido de armas e flechas, na esperança de encontrá-la em campo aberto. Como precisaria de alguém para tomar conta dos cães, resolveu convocar José para a missão. E nem deu tempo, porque na manhã seguinte acordou com o trotar do cavalo da esposa de José, que se aproximava a todo galope. Quando parou o animal, Sacha notou que em seu flanco havia 2 feridas sangrentas e a sela de madeira estava suja de sangue.
Dizia ela, tomada de desespero e terror, que José havia saído sozinho no rastro da onça e que somente o cavalo havia voltado. Imediatamente, Sacha selou o cavalo, reuniu 3 de seus cães e partiram os 2 no rastro de José. Logo adiante perceberam os urubus sinalizando em círculos no céu. Depois de atravessarem uma capoeira fechada, chegaram a uma clareira. Encontraram um homem caído no chão, todo esfrangalhado. Era José. O homem teimou em sua vingança contra a onça e encontrou o seu fim. Sacha amparou Maria, nada poderia ser feito ali e a acompanhou de volta ao sítio. E aí foi a vez de Sacha dar sequência em seus planos de combate. Em sua cabeça, a onça havia atacado um homem a cavalo e voltaria a fazê-lo novamente. Nem, por um momento, considerava que havia sido José o predador. José partiu atrás da onça e não o contrário. Mas enfim, se armou até os dentes e saiu na caçada do animal. E o plano ainda era usar os cães para rastrear a fera. Em menos de 10 minutos encontraram o alvo e um a um os seus cães foram abatidos. Parou um instante cego de raiva, nem sabia como prosseguir. Se distraiu ao ver que o mais novo de seus cães havia escapado do acampamento e o seguido. Quando se abaixou para pegá-lo, ouviu algo que se aproximava. Mirou o arco e atirou. Sentiu que a flecha acertou o alvo, mas ainda não sabia o efeito. Percebeu outro movimento e atirou mais uma flecha. E nisso um vulto amarelo surgiu do capinzal e correu através da clareira. A flecha, cravada no lombo, correu para se refugiar numa árvore. A pobre onça viu quando Sacha se aproximava e, mesmo bem ferida, preparava seu ataque de defesa. Estavam a uns 30 metros de distância. Sacha foi se aproximando e provocando o ataque da onça até que ela saltou e por pouco não o abateu. Ao invés disso, foi o caçador que lhe acertou a garganta com a zagaia. Mesmo assim, com a lança perfurando o pescoço, o animal ainda se debatia e lutava por sua existência. Essa onça tinha uma força fora do comum. Outras já teriam perecido muito antes. Por fim, os olhos ficaram estáticos, as grandes patas inertes. Desta vez o caçador havia vencido. Sacha Simmel ficou conhecido no Pantanal como o Homem-Tigre, e a sua façanha foi contada de roda em roda de viola por muito tempo. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. E que história triste dessa vez, lamentável até. Sacha não é um herói como é tido por muitos. Na verdade, nessa história, ele é a verdadeira fera assassina do Pantanal. É assim que eu vejo. Essa visão romantizada da caça esconde uma realidade cruel e desumana. É importante lembrar que os animais selvagens têm um valor intrínseco, um direito pelo meio em que vivem e merecem ser respeitados e protegidos. Animais selvagens não saem da mata e vão para caçar humanos nas cidades, por diversão, por entretenimento, seja lá o que for. Claramente, uma situação de um animal em defesa da sua vida, do seu lar, que estava sendo invadido pelo homem. É vergonhoso celebrar a morte de animais selvagens. Devemos nos comprometer com a conservação da natureza e com respeito aos animais e seus habitats naturais. A caça é uma atividade desnecessária e abominável. Que bom que anos mais tarde essa prática foi abolida no Brasil, apesar de sabermos que a caça ilegal existe e ainda acontece. O Pantanal é um dos maiores biomas brasileiros e é conhecido por sua impressionante biodiversidade. A proteção da biodiversidade do Pantanal é uma tarefa de todos nós. É preciso adotar práticas sustentáveis em todas as nossas atividades e promover a conservação da natureza para garantir um futuro sustentável para a região e para o nosso planeta como um todo. Essa história faz parte das 50 contidas no livro Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. É um livro de 1965 e cada história é de um autor diferente. Todas são um ajuntado das seleções da revista Reader's Digest. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar o que achou dessa história, que tudo isso nos ajuda demais. Confira também os vídeos curtos que agora postamos. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre Sacha Simmel, autor de A Fera Assassina do Pantanal, assim como as demais informações sobre o livro. Eu fico por aqui, uma ótima semana para todos vocês e até a próxima história.